lá, mais um Vetlog Podcast. Sempre bom ter convidados aqui e principalmente quando tem pessoas queridas e da nossa história. Então hoje a gente vai estar aqui com a Flávia Clare, que a gente já sabe uma história do porquê não Clare nos bastidores e porquê Clare. Médica veterinária formada na UF há mais de 30 anos. Tem mestrado e doutorado na Rural do Rio de Janeiro. E é professora há 25 anos, com pós em educação na saúde pela USP. Falei certo? Sim, na Escola de Medicina da USP. Então tá bom. Flavinha, seja muito bem-vinda. A gente está super feliz. E tô aqui, claro, com a Roberta, que sou eu para esquecer da Roberta. Tá? A Roberta é médica veterinária também. Ela é gerente técnica, gerente de demanda aqui na Vetlog e está aqui para me ajudar a sabatinar a Flávia, no caso com perguntas mais específicas e técnicas, visto que eu acabo sendo mais generalista nesse ponto. Seja muito bem-vinda também. Obrigado por estar com a gente aqui, vai enriquecer bastante, tá bom? Muito obrigada pelo convite, Giovanni. É sempre bom fazer parte da Vetlog e trazer e estar em companhia da doutora Flávia Clare. Essa parte seja a gente bem-vinda. pensa depois se é bom ou não. Flavinha, brincadeiras à parte, seja muito bem-vindo. Veio para um evento que a gente vai promover amanhã, né? Sim. E veio antes para nos prestigiar aqui no podcast. Eu mais ou menos, eu sei que tu já viu um pouco dos podcasts anteriores para se inteirar e mais ou menos a gente conseguiu te explicar o porquê. Realmente assim, a nossa missão com isso aqui é criar boas reflexões para o mercado veterinário, que seja para o proprietário, para o estudante de medicina veterinária, para aquele veterinário recém-formado, para aquele veterinário que está precisando, de repente, ouvir alguma coisa ou aprender alguma coisa que dê uma luz e diga, esse é um caminho interessante para mim. Então, assim, é um bate-papo bem legal pensando em enriquecer quem está nos ouvindo, quem está interessado em evoluir. Beleza? Oi, Giovanni. Oi, Roberta. Oi. É um prazer estar aqui no Sul. Meu avô é gaúcho, né? Ah, sabia que tinha alguma coisa que te fazia ser gente boa. Tá tinha uma explicação. Então, eu me sinto em casa quando eu venho para o Sul, né? E Porto Alegre faz parte da minha história, da minha adolescência. É um prazer estar aqui com você. A gente já se conhece há bastante tempo, né, Roberta e Giovanni, e o que eu puder contribuir para esse podcast, eu tô aqui. Gente, desculpa pela minha voz, né, mas eu ando falando muito, né, ultimamente. Festa. É festa? Não, é trabalho. E aí vamos conversar um pouquinho. Flávia, para começar até, sem injustiças e sem esquecimentos, o que mais em termos de títulos ou da apresentação que eu esqueci ou errei de falar? Nada. Falei que tu é veterinária, que tu tem mestrado e doutorado, que tu tem pós-especialização. Eu esqueci alguma coisa, não? Não, eu falo aqui. Pode ficar tranquilo. Então vamos lá. Então já vamos começar nesse ponto até pro pessoal. Porque assim, eu acredito que muitas pessoas já conhecem a Flávia. Como a gente estava falando antes, né? A famosa Flávia Clare. A famosa. Mas tem gente que de repente é a primeira vez. Então, te apresenta um pouco da Flávia. Quem é a Flávia hoje? Vamos falar da Flávia hoje e depois a gente conta da história da Flávia. Vamos lá. A Flávia Clare, ela é professora há 25 anos, né? Eu formei pela UF, mas durante a minha graduação, além de ser uma apaixonada pela medicina veterinária, com 4 anos de idade eu já dizia na minha casa que eu ia fazer medicina veterinária, que eu ia ser, né, doutora dos meus animais. Essa influência veio do meu avô, né? Se tiver tempo eu comento lá na frente um pouquinho sobre o porquê de eu querer fazer medicina veterinária. E aí, durante a minha graduação, eu percebi que eu gostava também de lecionar. Então, nesses mais de 30 anos de formada, essas duas profissões caminharam juntas. Eu, médica veterinária, porque eu continuo clinicando, eu estou dentro do hospital veterinário. Era uma das perguntas que eu tenho 2 clínicas que eu atendo no Rio, no Hospital Veterinário da Faculdade e no Hospital Veterinário que a gente tem em Vassouras. Então, assim, eu sou médica veterinária, eu não deixei de ser médica veterinária. E eu sou professora. Eu sou professora porque eu me encontrei, quando eu fui monitora, né? Acho que vários alunos, eles resolvem fazer monitoria e lá na monitoria eu vi que eu gostava de ensinar. E por conta disso, né, por uma oportunidade que eu tive, eu fui fazer o mestrado e o doutorado, agora, né, sei lá, uns 6 anos atrás, mas o mestrado eu saí da faculdade, já fui fazer mestrado porque eu queria ser professora. Então, eu digo que a minha formação, né, não foi só em ser clínica, ser médica veterinária, mas sim ser docente. Eu trabalho com isso há muitos anos, então eu sou também professora. Então, vamos lá. A Flávia, eu estava ouvindo, eu pensando assim, me faltou tutor,
Porque, assim, eu, durante a faculdade, não fiz nada, entendeu? Eu tenho uma pergunta. Tens animais de estimação depois de toda essa formação e Desde tudo que ela pequena. faz? Ela atende como veterinária, ela é professora. Mãe de 2 meninas maravilhosas. Todo mundo sabe, né, que eu tenho Só 2 precisa saber filhas. se- Então Lindas. Vamos continuar. Ela é professora, ela é clínica, ela é palestrante, podemos Sim. falar assim. É gestora, que tu vai falar, Sim. vai nos explicar sobre gestora, e influencer digital também, não tá ainda, já tá... Eu tenho tá. bastante seguidor, né? Que legal. Assim, legal. eu digo que a mulher, ela é versátil, né? Ela faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Então, a minha vida profissional... Assim, Giovanni, se eu for contar tudo que eu fiz, não vai dar precisa, tempo. Não precisa. Entendeu? Vamos Uma hora vai ser descer. pouco, né? Eu vou ter que dar uma resumida aí. Mas, assim, eu sou mãe. Eu optei por morar em Vassouras para criar as minhas filhas. Isso faz parte de mim, eu não consigo tirar de mim esse lado materno. Então, eu sou apaixonada pelas minhas 2 filhas, tanto que elas estão presentes todos os dias, todas as horas. As minhas 2 filhas moram em Portugal hoje. Sou casada, né? 2 vezes, mas ainda continuo na segunda. E, assim, eu digo que a minha profissão tá dentro de mim, eu não consigo dissociar. Quando alguém fala mal da minha profissão, né, da nossa profissão, eu fico muito brava, porque a medicina veterinária... Há 2 coisas, né? 2. A medicina veterinária e ser professora é o que move o mundo. Sem a gente, não existe. A gente não estaria aqui. Isso é uma coisa assim, quando fala da nossa profissão, eu acabo não ficando... Qual foi o termo que tu usou? Estressada? Eu fico incomodada, fico triste. Eu fico angustiado. Angustiado. Porque é tanto potencial que a gente tem. Sim. Tanto potencial que a gente tem na nossa profissão como veterinário. E a gente conversa com tanta gente boa. Sim, Que sim. tem vontade. Excepcionais gente, profissionais. tem muita coisa pra fazer, tem... Ramo diversificado. Não, e muito dinheiro. Isso é outra coisa que eu digo assim. Muito veterinário- dinheiro, o veterinário agronegócio. tem que perder o medo de falar dinheiro. Dinheiro. Entendeu? A gente tem Que que se vive respeitar. desta profissão. É, Sim, tem que se sim. respeitar. Então, assim, tem tanta oportunidade que, meu Deus do céu. Mas vamos lá, Flávia. Então, assim, obviamente, tudo começou com a veterinária. Sim. Porque tu se formou em veterinária. Sim. Ao longo deste caminho... Aí, vamos lá. Então, a primeira pergunta é, o que te inspirou? O que te Meu fez avô. fazer veterinária? O meu avô. Por que o meu avô? Como ele nasceu no Sul, em Santana do Livramento... Então, tu vê que ela é gente boa. Porque Aham. avô é veterinário. Por causa do avô, é tudo gaúcho, tá resolvido. Então, meu avô, ele nasceu numa fazenda, né? Na fronteira com o Uruguai. Ele é Goulart, né? O Goulart, o Jango é primo de 1º grau, eles nasceram na mesma família. E aí, quando ele saiu, né, por uma história legal, depois eu posso contar, a minha avó levou os 2 filhos para o Rio, foram morar no Rio. E aí ele queria trazer, né, para a vida dele, ele queria ter uma estância, ele falava estância, mas não tinha dinheiro suficiente para comprar uma fazenda. Então ele comprou um sítio no centro de Vassouras, certo? E como o meu pai, né, não tinha, ele era humilde, uma pessoa assim humilde, não tinha muito dinheiro, a gente passava as férias nesse sítio, é uma chácara, no centro de Vassouras. E lá meu avô tinha tudo. Então, eu nasci, primeiras férias, mamãe me levou para Vassouras. E todas as outras férias eu fui para Vassouras. Até meus 13 anos de idade, 14 anos de idade, todas as minhas férias eu ia para Vassouras. E lá a gente tinha todos os animais. Tinha galinha, pato, marreco, porco, rã, coelho, cavalo, boi, tinha tudo. E eu, né, as férias antigamente não era igual agora, né? A gente tinha férias julho inteiro, dezembro, janeiro, fevereiro. Então eu passava 4 meses lá. E aí foi que despertou, né, meu interesse pelos animais, pela medicina veterinária. Eu tinha a roupa de gaúcho. Eu montava nos cavalos desde cedo. Eu ficava lá no meio do mato, lá, porque era uma pequena, né, chácara. E é onde eu moro. Essa chácara foi dividida em 4 terrenos, que são 4 irmãos. Eu adquiria, né, um terreno do meu tio e depois eu comprei a casa da minha mãe e eu moro nesse mesmo lugar. Então, eu sou muito apegada, né? Eu gosto de história. Tá, e aí assim, então, entendi tua motivação, teu avô, e tu tá formada há mais de 30 anos. E há 25 anos é professora. Sim. Tá, em que momento, vamos lá, estou falando com aquele veterinário hoje, ou que tá formado, ou tá se formando, e pensa assim, cara, eu gosto de ensinar. Eu acho que é genético, porque minhas 2 tias são professoras, a minha tia-avó era professora, a minha mãe era professora. E há 40 anos atrás,
né, mais de 50 anos atrás, ser professora, eu acho que era a única profissão que a mulher tinha, né? Enfim, foi uma congruência, né, de fatores e que eu fui ser professora. Mas, assim, eu não parei só no ser professora dentro da universidade, né? A universidade, quando você resolve ensinar, você está dentro de uma universidade, existe um pilar, né? São 3 pilares. Ensino, pesquisa e extensão. E eu sempre trabalhei nesses 3 pilares. Eu comecei a dar aula no curso de medicina. Fui contratada para dar aula para médico. Eu fiquei 18 anos como titular de fisiologia no curso de medicina. E aí eu assumi todas as fisiologias de todas os cursos da área da saúde. E quando eu assumi, né, eu era titular, né, eu era chefe da cadeira, eu queria que o curso de medicina veterinária estivesse na Universidade de Vassouras. 2 anos depois que eu comecei a dar aula, comecei a dar aula para medicina veterinária. Eu comecei no curso de medicina e enfermagem. E aí existia essa angústia de eu dar aula no curso de medicina, fazer pesquisa dentro do curso de medicina, fazer extensão dentro do curso de medicina e de enfermagem, psicologia, farmácia, fisioterapia, biomedicina, eu dava para todos os cursos. E aí eu resolvi montar o curso de medicina veterinária dentro da Universidade de Vassouras. Eu que criei o curso de medicina veterinária. E aí eu criei o projeto pedagógico, apresentei para os gestores lá, né? Existe um comitê lá, porque na época se chamava Universidade Severino Sombra, é uma universidade filantrópica, e aí uma parte era contra, né, a montar o curso de veterinária, porque existia, né, próximos, que é o curso de Valença, que eu estou até hoje. Isso foi em 2002. Eu fundei o curso de Medicina Veterinária no ano de 2003. Então, eu fui coordenadora... Eu criei o curso de Medicina Veterinária de Vassouras. Eu fui coordenadora por 3 anos. Eu tô fazendo conta, porque eu me formei em 2004. Pois é. Eu montei o curso. Ela tava montando Ai, curso Jesus. Você é a famosa Não, Flávia Claire. Eu me formei velho. Ai, Jesus. E aí, quando eu criei o curso, né, eu me encontrei como gestora. Mas não ficou só aí, porque eu fui contratada como diretora da Vigilância em Saúde do município de Vassouras, onde eu fui 8 anos diretora do município. Começa a surgir coisas. Aí queria entrar muito, porque esporotricose... Isso, esporotricose e leishmaniose. Conhecimento em esporotricose e Saiu uma matéria, se não me engano, leishmaniose. no Exame, Sim. esses dias sobre... Temos esporotricose. assuntos aqui. O primeiro caso de leishmaniose diagnosticado e publicado na minha região, no sul fluminense, é meu. Eu que sinalizei a entrada da leishmaniose no estado do Rio de Janeiro, a leishmaniose visceral. Exatamente por quê? Lembra que eu falei? Ensino, pesquisa e extensão. No curso de veterinária, eu como diretora da Vigilância de Saúde em Vassouras, que eu fiquei 8 anos, eu coordenadora do curso e docente, porque eu nunca deixei de ensinar. E atender no hospital da faculdade que eu criei, eu fiz a obra, eu que montei, eu montei tudo no curso. O que eu fiz? Eu consegui... Milagre tá só no segundo casamento. Né? Aí, mas é por isso que, né, o pai das meninas não aguentou o tranco. Aí, o que aconteceu? Eu consegui juntar, né, o ensino, a pesquisa e extensão e as demandas do município. Eu reconheci, né, porque eu sempre fui cientista. E o meu desafio, eu tenho alguns... como é que eu vou chamar, Giovanni? A palavra, a Roberta me ajuda. Algumas pessoas na minha carreira, né, na minha formação e na minha carreira... Mentores? Mentores. Anjos da guarda? Anjos da guarda. Foi um namorado que eu tive que faleceu, que me orientou a fazer o curso de veterinária, o mestrado em medicina veterinária, que me apresentou o professor Lissandro Gonçalves Conceição de Botucatu. E o Lissandro, como professor e muito inteligente, eu falo que ele é mais inteligente do que eu, ele me ele me desafiava muito, né? Então, eu queria ser cientista. E aí, numa faculdade particular, você fazer pesquisa é muito difícil. Numa universidade federal é muito fácil. Uhum. Não é fácil, mas é mais fácil. Sim, mais fácil. E aí, eu consegui unir, né, essas 3. Eu fiz esse triângulo que eu ensinava, eu gostava de dar aula. Eu consegui identificar as demandas, que eu fiz um diagnóstico do município. E aí eu consegui criar os projetos, né, como coordenadora de projeto de iniciação científica, projeto de pesquisa da esporotricose e leishmaniose. Então, fiz todo esse monitoramento, todos os primeiros casos, tudo. Minha tese de doutorado foi nisso, né? Isso. E eu queria saber assim... E eu levava os alunos, a extensão é levar os alunos para trabalhar dentro do município, dentro da comunidade carente, entendeu? Dos menos favorecidos. Porque então tem um momento em que tu, como veterinária, falou assim, vou lecionar.
Foi na faculdade. Sim, durante a faculdade. Durante a faculdade, Tu como despertou monitora. Então, assim, o Na caminho, vamos dizer, monitora. o caminho. Sim. Tô fazendo faculdade hoje e penso em Sim, lecionar. sim. Seja particular, Sim, federal. tanto que a tenho minha que gerar filha- conteúdo, tenho que Sim. monitorar, tem que estar inserido já dentro da faculdade. Sim. Não vai assim, me formei, agora vou correr atrás. Não, foi na faculdade. O primeiro, né, a primeira sensação, a primeira experiência, mas a sensação de que eu gostava de ensinar foi na faculdade. Minha filha aconteceu exatamente igual. Quando ela fez a monitoria, ela percebeu que ela realmente gostava de ensinar. E hoje ela está em busca, né? Ela vai fazer o doutorado e quer ser professora. Minha filha, a Júlia, mais velha. Ela é Bom, veterinária também? não, ela é engenheira química. As minhas E a duas filhas são outra? engenheiras. As duas são engenheiras. A Júlia é engenheira química, terminou o mestrado agora, né? Tá correndo atrás do doutorado, ela vai fazer o doutorado e quer ser professora. E a Luana é engenheira, fez engenharia eletrotécnica de computadores. Pai e mãe veterinários, mas foram para engenharia. E está fazendo mestrado, está no segundo ano do mestrado em engenharia da computação e trabalha com inteligência artificial. Tá. Não. É. Sim, Giovanni, mas o que é interessante é também professora, é também médica veterinária. A Flávia é uma pessoa, de várias, praticamente um polvo de tanto que ela atua como médica, mas ela nunca deixou de ser médica Mas eu veterinária. acho que isso reconhece-se aí muito do porquê, onde está hoje, fruto desse esforço e fruto do que é hoje. Vamos lá, vamos falar da Roberta. A Roberta também. A Roberta trabalha com a gente aqui, então ela não deixa de ser praticamente uma executiva, e ela é clínica também. E essa sinergia, gente, então no teu caso... Não pode deixar de fazer uma Porque coisa assim, para fazer quem outra. viveu uma universidade sabe quem eram os professores de campo e os professores teóricos. Sim. Nós vivemos isso na pele. Então, agrega. Tu vê alguém que tá na rotina clínica e tá vindo conversar Sim. contigo. Então, aí nessa, né, eu consegui fazer as três, pesquisa, extensão e educação. Isso me acrescentou demais, porque eu vivi a realidade, né, do município. Cresci, né, trabalhando nessas três diferentes áreas, porque não é fácil você ser bom em tudo, então é difícil. E aí me peguei, né, lá na frente, né, eu tô dentro de uma universidade há 25 anos, né. Eu fui convidada a ser pró-reitora, então continuei sendo gestora. Foram 3 anos, que seria vice-reitor, né? Uhum. Então, são 3 anos. Na verdade, foram 4 anos como coordenadora, porque eu falei dos 3 primeiros anos. Eu voltei na coordenação, fiquei mais 1 ano e meio. Quando eu era coordenadora de novo da medicina veterinária, do curso, me convidaram para ser pró-reitora da área das ciências, né? Todos os cursos de ciências, né? Das ciências médicas, ciência e medicina. E das humanas. Então, era pró-reitoria de ciências da saúde e humanas, onde eu fiquei por mais 4 anos e meio. Então, eu vou dizer que eu tenho... A única profissão que eu não pretendo voltar, né? Porque é pretender, gente, né? Uhum. A gente não sabe o dia de amanhã. Mas hoje eu me sinto muito mais à vontade dentro da universidade como professora, porque eu acho que é ali que eu agrego o ensino melhor, eu me sinto mais feliz. A palavra é essa. Feliz como professora do que como gestora. Mas eu contribuí para a universidade onde eu vivi tanto tempo, né? Foram 23 anos dentro dessa universidade, porque eu lecionei em 4 universidades. Eu só estou em uma ainda, né? Eu saí de 3 para poder virar palestrante, né? Que tal? Exatamente. Então, né? Então, vamos lá. Eu tive, né, o Beto, que me orientou a fazer o mestrado e segui. Falou, não, você leva jeito, bora. Porque quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei como clínica geral, né? E aí, na clínica geral... Era uma das perguntas que estava em mente. Onde entrou? Porque, assim, hoje tu é reconhecida na dermato. Exatamente. Então, eu te conheci via dermato veterinário. Isso. Onde entrou a dermato nesse teu universo? Então, aí foi o Beto, quando eu saí da faculdade, ele me encaminhou para fazer o mestrado e ser professora, já que na rotina clínica da clínica que eu trabalhava, que era uma clínica grande, né, o IMPA, no Rio de Janeiro, em Copacabana, eu fiquei lá 3 anos como estagiária e depois 8 anos como médica veterinária, plantonista. E aí eu entrei no mestrado. No mestrado, por conta do Beto. O Lissandro, que sempre me desafiou para fazer o melhor dentro do que eu trabalhava, né? E por que eu resolvi fazer dermatologia veterinária? Eu coloco isso na minha palestra, eu sou muito grata, tá sempre nos meus primeiros slides, amanhã você vai ver. Quer dizer, não sei se vai estar lá, mas quem estiver lá vai assistir, quem está, né, presente dermato vai assistir. Foi em 1986, eu fui para Botucatu, para um seminário,
né, um congressinho de faculdades, essas faculdades, né, Semana do Médico Veterinário. E aí, em Botucatu, Cid Figueiredo convidou Danny Scott, né? E aí, eu fui, e quem estava no ônibus que saiu do Rio de Janeiro para ir para Botucatu, a professora Regina Ramadinha. Eu a conheci nesse ônibus. Achei ela o máximo. Falei, nossa, que mulher potente, né? Então, eu falo que... E assisti a palestra do Danny Scott. Quando ele, né, palestrou, errei a data. Foi em 1989. Eu entrei na faculdade em 287, em 89 que eu conheci o Danny Scott em Botucatu. Quando ele deu palestra, para de olhar com esse olho. Não, que eu tô fazendo conta. Não faça conta. 11. Ai, meu Deus. Ai, acabou com a pessoa. Aí, quando eu olhei aquele homem, eu falei assim, gente, eu quero ser aquele moço. Ele é uma pessoa humilde, simples, mas gera detinho conhecimento. Sabe aquela pessoa que te empolga? Aí que eu falei, eu quero fazer dermatologia veterinária. E no ônibus estava a Regina. Então, quando eu fui fazer o mestrado, eu pedi para a Regina me orientar. Eu virei para minha professora, que eu era monitora dela, né? Fui monitora durante alguns anos, a Norma Labarte, que vocês conhecem, também, grande, queridíssima amiga minha, que foi minha professora. Foi dentro da universidade. Foi a professora que mais me inspirou, que me ajudou. Ela me apresentou a Regina, eu fui para a Rural e o meu mestrado foi em dermatologia veterinária. Se eu não fui a primeira, fui a segunda orientada a professora Regina Ramadinha em dermatologia veterinária. E aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar com dermatologia veterinária. Isso foi em 1993, que eu comecei o meu mestrado. Então, eu trabalho com dermatologia veterinária. Eu só me intitulei, né? Existe uma... Depois que o professor Larson, né, ele criou a Sociedade Brasileira de Dermatologia Veterinária, e hoje existe o título de especialista, a gente tem um dermatologista que faz a prova para ganhar o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia Veterinária, cujo presidente é o professor Larson. Mas o meu mestrado e o meu doutorado são, né, em clínica médica de pequenos animais e com toda ele, a minha tese, a gente chamava de tese, hoje é dissertação de mestrado. E minha tese de doutorado foi em dermatologia veterinária e eu trabalho com dermatologia veterinária desde 2000, quando eu assumi o hospital veterinário das universidades que eu trabalhava. E aí eu comecei a atender só dermatologia veterinária. E o Lissandro, na época, ele já era, né, ele tinha sido, né, ele fez estágio com o Danny Scott, e ele que, né, foi meu primeiro mentor dentro da dermatologia veterinária. E eu comecei a estudar. E na época não existia, né, o curso de pós-graduação, não existia ainda de dermatologia. Então só tinha a Regina no Rio, o professor Larso, a Eliana Polidoro, o Cid Figueiredo foi o primeiro, e mais alguns que eu não vou me recordar agora, não vou citar todos os nomes. Mas e aí a gente foi um grupo de pessoas que o Ronaldo foi na mesma época que eu, né? A Regina era minha mentora, e o professor Larson, o do Ronaldo. Então, a Regina foi a minha mãe da dermatologia veterinária, enquanto que o Danny Scott eu chamo de pai, tanto que ele é um querido, né? Ele responde, me dá parabéns no Face, né? No Instagram, é uma gracinha ele. Tá, e entendeu? Aí, vamos aí foi lá, aí foi de lá que começou. Tá, e aí vamos explorar o teu lado professora, que eu tenho uma curiosidade em entender o que é ser um professor nos dias de hoje. Casualmente, quarta-feira, eu não sei se eu vou induzir todas as respostas, mas quarta-feira eu estava num evento e um ex-professor da ESPM falou, minha carreira foi de professor, hoje eu sou palestrante porque não dá mais para ser professor. Ele falou assim, não tem mais como ser professor com esse pessoal que hoje está. Então, sabe, ele explorou sobre o tema do não dá mais. O que mudou, Flávia? 23 anos, pelo menos. São 25 anos. O que a gurizada que faz opção? Porque, assim, eu parto de um princípio que, assim, a pessoa que escolhe uma profissão como medicina veterinária já é um ser relativamente iluminado, no sentido, assim, é um ser que tem, né, como eu vou dizer assim, tem algo desenvolvido em si que pensa assim, cara, vou zelar pela saúde de animais, ou até de pessoas via zoonose, ou coisa assim, né? Mas é alguém... Mas eu encaro como também estando um pouco difícil. Bom, esse é um ponto polêmico, mas vamos lá. Quando eu comecei em 1998, eu entrei numa sala de aula, a minha sala de aula tinha 120 alunos do curso de medicina, onde para você cursar a medicina era mais ou menos você fazia vestibular,
era uma vaga para cada 50, né? 50 candidatos por vaga. Chegou uma época que era 60 por vaga, né? Então, era um grupo muito seleto. Foi aí que eu tive que estudar muito, né? Eu era chamada de mestre, eu era chamada de professora, né? Ninguém me chamava... apesar de eu ter, sei lá, 20 e poucos anos na época, os alunos tinham quase a minha idade, né? Tinha uns que eram mais velhos do que eu. Eu sempre fui chamada de professor, de senhora, né? De mestre, de doutora, né? Por quê? Porque a nossa geração, né? Porque existe um conflito de gerações. O tempo vai passando e as gerações vão se formando. E existem vários motivos pelas gerações serem formadas, né? E o que eu acredito que esse professor falou hoje, não sei a idade dele, mas em 98, o nosso aluno, ele era muito mais parecido com como que eu era, certo? Então, era mais fácil de dar aula porque ele me representava, porque eu tinha quase a idade dele. Hoje, a diferença de idade é muito grande. E eu comecei a sentir essa dificuldade em ministrar aula dentro de sala de aula, exatamente porque o aluno chega para você, hoje, a diferença de idade é muito maior, e ele não me chama de senhora, não me chama de professora, não me chama de doutora, agora tem doutorado, né? Então eu tinha que chamar de doutora, não me chama de Claire, não me chama de professora, ele me chama de Flá. Você acredita? Outro dia me chamou de Flávia. Eu falei assim, não, menos. Nem meu marido me chama assim, né? Mas já te chama de Flávia. Então, isso começou a realmente me incomodar. Tanto que eu dava, né? Eu ministrava aula em 3 universidades e hoje eu só estou em uma. Eu reduzi, né? Eu montei um outro curso de veterinária, né? Depois eu fui diretora do hospital. Ai, não falei dessa parte, de gestora. Eu já fui diretora do hospital, criei o curso, o hospital da Universidade, a Unig, né? No Nova Iguaçu. E foi lá que eu falei, não tem mais jeito. Eu não quero, eu vou diminuir. Eu dava aula de segunda a sexta, né? E aí eu era 40 horas. Aí eu diminui, mais que 40, porque eu dava 40 horas de uma faculdade e sempre estava mais uma. Mas eu diminuí minha carga horária exatamente pela dificuldade que eu estava tendo de lidar com essa nova geração, né? Porque dos Boomers, né, veio para o X, Y, que é o Millennium, e o Z. Hoje a gente está na Z, que é o pessoal de 18 a 20 e poucos anos. Foi aí que eu pirei dentro da sala de aula e falei assim, eu preciso saber o que está acontecendo. Se sou eu que não sou mais uma professora, né, de qualidade, ou se o aluno não está me entendendo. E potencializou durante a pandemia. Né? Durante a pandemia, o confinamento, ensinar atrás de uma tela, potencializou. E aí, o que eu fiz? Fui fazer o curso de pós-graduação na USP em Educação e Saúde, para aprender a entender o que estava acontecendo comigo. Esse é um curso maravilhoso, que abriu a minha mente, que me fez entender o porquê da gente estar vivendo hoje esse aluno dentro de sala de aula. Então, hoje, o professor, ou ele se adequa, né, ele aprende a dar aula para esse novo mundo, esses novos alunos, ou realmente ele tem que se aposentar. Aí uma coisa louca, nunca foi tão difícil ser professor e nunca foi tão necessária empolgação para ser professor, né? Gente. O envolvimento para tu conseguir colocar essa galera. Você sabe que horas eu saí da sala de aula anteontem? 10 horas da noite. Sabe que horas eu saí da sala de aula ontem? 6 horas da tarde. Eu sou apaixonada por dar aula, Giovanni. É a menor fonte de renda que eu tenho. Mas, assim, por mais que você tenha, né, dificuldades, mas o curso de pós na USP, esse curso, é uma história linda, vale a pena, né, depois se você quiser pesquisar. É dentro da Escola de Medicina, né? A Escola de Medicina na USP. Todo mundo sabe que o veterinário vai dar aula, o médico vai dar aula, e não tem, né, uma formação para professor. A gente não faz pedagogia, a gente é médico, o veterinário vai dar aula. E esse curso, ele ensina o médico a ser professor. E aí, era um curso específico para medicina, eles abriram para educação e saúde. Então, até a minha formação, eu formei, né, esse ano, só tem 2 veterinários que fizeram esse curso de pós. A filha do Milton e da Patrícia, que são os coordenadores, professores da USP e coordenadores da pós, e eu, né? Então, assim, mas todo professor deveria fazer para entender qual é o nosso papel hoje dentro da sala de aula. E o que seria, assim, a grande mensagem? Assim? A grande mensagem é que hoje a gente não tem que achar que o professor é o centro da sala de aula. O aluno que é o centro da sala de aula. A gente é um facilitador, a gente não é mais professor, a gente não ensina mais nada.
A gente facilita o aprendizado. Sim, o ensino inverteu, né? Inverteu. O aluno hoje, aquilo que o que a gente chama de aula expositiva, onde você só fala, que é o que eu amo, por isso que eu dou palestra, graças a você, que a gente pode falar já sobre isso. O que acontece? O aluno, ele tá ali, ele pode pegar a aula que eu dei de fisiologia e ir no YouTube assistir. Entendeu? A mesma aula, até melhor, né? Então, o professor ele não tem que mais entrar na sala de aula, expor os slides e ficar só falando, né? Ele tem que ter o aluno como centro do aprendizado, o centro. E você tem que ter ferramentas, né, que estão dentro das metodologias ativas, para poder, né, passar primeiro, né, passar o conteúdo, despertar no aluno o interesse pelo conteúdo que você tem que passar para ele, ministrar, certo? Então, houve uma revolução no ensino, isso tem há bastante tempo, Harvard já faz isso, né, MIT. As minhas filhas do mestrado não tiveram uma aula expositiva, onde o professor fala. Sim, lá eles são facilitadores, né? São eles dão um caminho. É como se fossem tutores e mentores, né? E entender que essa geração ela é autodidata, gente. Não adianta querer manter o professor como, né, aquele cara que vai lá para frente e fala. Enfim, mas essa é a grande mensagem. É um universo muito bonito, muito legal. E é bom você se reciclar, é bom você ver, né, o porquê. Eu acho que é por isso que eu gosto da palestra, porque eu gosto ainda de ministrar, de expor, né? Então, aí ao longo, né, dessa minha trajetória acadêmica, eu tive um primeiro convite, a primeira pessoa que me convidou a palestrar, virou e falou assim, olha, eu já vi você dando aula, né, já assisti uma aula sua, você, né, consegue passar a mensagem, tem como você dar uma palestra? Eu falei, tem, muito obrigada, né, vou tentar, nunca subi num palco para dar palestra, só na faculdade. Aí eu fui, que foi a Claudinha, foi uma conversa minha com a Cláudia e com a Bárbara estava presente. E foi um congresso grande, né? Eu comecei a dar palestra, né, para essa empresa. Corta, pode falar? Pode falar? Pode falar. Aqui pode tudo. Pode tudo. Muito bom. A primeira empresa, né, que me convidou a palestrar, na verdade foi a Cláudia que me convidou a palestrar e na época ela estava na Virbac. Então, Cláudia, Bárbara e eu sentamos em frente à clínica que eu trabalhava, que eu continuo até hoje, que é a VetCare, no Rio de Janeiro. Eu trabalho na VetCare e no Citavet. SOS Animal em Vassouras e no Hospital Veterinário da Faculdade, que é a quinta-feira, eu fico o dia inteiro lá. E aí ela falou para mim, eu quero muito que você dê uma palestra pra gente. Eu falei, tá bom, vou dar. E eu comecei a palestrar. Foi quando eu ministrei uma palestra enorme no congresso da Anclivepa. Tinha mais de 1.000 pessoas dentro da sala. E aí eu descobri, Giovanni, que eu tinha o dom. Aí sabe o que aconteceu? Eu saí dessa palestra empolgadíssima. Eu encontrei com quem? Com o Giovanni. Você não vai lembrar disso. Não era eu, seu nome não era eu. Eu tava lá. Se não foi nessa, foi numa outra. Legal. Eu sei que eu comecei a dar palestra e aí eu saí de uma das palestras, provavelmente foi em outra. Eu falei assim, Giovanni, porque a gente já se conhecia antes, depois você pode contar como a gente se conheceu. Eu falei, Giovanni, você já estava na distribuição das Zoetis. Eu falei, Giovanni, nossa, olha, arrebentei, dei uma palestra, olha só. Se você... Ainda virei para você e falei, eu lembrei. Lembrou? Eu lembrei. Eu abri meu computador. Eu lembrei da conversa agora. Aí eu abri meu computador e falei, olha, eu fiz uma palestra maravilhosa. Se você estiver com o pessoal, se você quiser falar para eles das Zoetis, que eu fiz uma palestra que tá bombando, que o pessoal tá gostando da minha palestra, você fala. Aí, um outro anjo que eu tive, né, na minha vida, ao longo dessa minha carreira, foi o Giovanni. Olha que legal. Esse que você fala. Que eu sou muito grata até hoje, que o meu contato com as Zoetis, além da Milene, foi o Giovanni. Olha só, que cara. você foi o primeiro que me trouxe para então, palestrar. Então vamos contextualizar onde a gente se conheceu. Na época, eu era gerente de marketing da Rocanã, cuidava das linhas veterinárias, e existiam alguns congressos internacionais. Para ser bem rápido e resumido, surgiu um congresso de dermatologia. Não, acho que era um lançamento de Foi Analergenic. Analergenic, imagina, que foi lançado agora. Acho que foi ano passado. Brasil, eles lançaram no Brasil, mas isso estou contando uma história, sei lá, 10 anos. Vamos ter que levar alguns formadores de opinião. Aí que foi Larson, foi a Flávia, foi o... Marconi. A Carla no lugar do Ronaldo. Isso aí, o Ronaldo não pôde ir. Foi. E tinha mais uma pessoa. Rapaz o Gustavo de Federal, Brasília. Né? Isso aí. Isso. É ali que eu conheci a Flávia. Mas então, me botaram no meio daquele monte de bambam. E aí, viajamos, fomos pra França lá, né? Só estudamos. Né? Sim, Bom, lógico. Passado isso,
aconteceu essa situação. Sim. Começaram a falar de speakers, e em algum momento eu falei, cara, você quer dermato? Eu conheço uma dermato que, faz um trabalho. Ela é lá do interior do Rio de Janeiro, lá, Vassoura, de varrer lá, não sei qual é o nome da cidade. E aí deu certo, Flávia, que legal, olha só, que legal. Então foi a Cláudia e você que me colocaram dentro desse universo de speakers, né? A Cláudia na Virbac, que lá na época ela era da Virbac, e você na Zoetis. E eu já conheci a Emilene porque o primeiro seminário em dermatologia veterinária no estado do Rio de Janeiro foi antes da Medvep, porque a Medvep tirou a minha ideia. Foi em Vassouras. Eu fiz um seminário e convidei a Pfizer na época para poder patrocinar e falar das vacinas. Foi quando eu conheci a Emilene. Então, né, com certeza a Emilene falou, eu lembro dela, ela fala bem, porque eu palestrei, né, no meu seminário, e aí foi quando eu comecei. Que legal, a gente gravou um que vai ao ar, aliás, já foi ao ar, então, com o Renato Costa, o Renato falou a mesma coisa. Que eu fui numa palestra dele e foi a primeira empresa, ainda na época de Royal, que acreditou naquele veterinário que estava dando curso de gestão em clínicas. Assim, então foi você também no Renato? Você tem Headhunter? Pois então, não sei. Com certeza. Ou você escolher amizades. Olha, esses caras vão ser bons, eu vou colar neles. Mais uma competência e habilidade que você legal, tem, hein? Headhunter. Você assim. Tem um olho, né, clínico para esse tipo de pessoa. De pessoa, né? Tá, e aí me diz assim, ó. Tem história legal pra contar de aluno, hein? Tem várias histórias. Eu falo que eu devo ter dado aula, gente, para mais de 5 mil alunos. Sério, mais de 5 mil alunos. Já formei mais. Que tipo de história? Tem todos os tipos de história, Giovanni. É só você perguntar sobre um, porque... eu tenho... de sucesso? De sucesso, tem, lógico. O que veio à cabeça? A primeira que veio veio a primeira, mas eu não posso falar. Então a segunda. Não, vou falar. Eu digo que eu sou abençoada, né? Porque tem vários ex-alunos que me superaram, que são maravilhosos, são professores hoje. Trabalham com dermatologia veterinária, né? São excelentes médicos. Eu tenho uma história legal para contar agora. Eu vou contar essa. O que aconteceu agora, né? Tá bem fresquinha. Eu dei aula para um ex-aluno chamado Rodrigo, né? O Rodrigo, ele foi meu aluno na veterinária. E depois que ele foi meu aluno na veterinária, ele resolveu fazer medicina. Então, ele foi meu aluno na medicina. E eu trabalhei com o tio dele em Vassouras. E aí, quando ele foi meu aluno na medicina, ele falou assim, Flávia, professora, você não tem como me ajudar eu preciso de alguma bolsa. Eu falei assim, vou criar, eu já tinha acabado de criar o curso de medicina veterinária, eu falei assim, já sei, eu vou colocar bolsa para monitor em anatomia, que aí você vai ser, né, monitor de anatomia, e ao mesmo tempo você trabalha, bota você na pesquisa, arruma bolsa na pesquisa, e aí você consegue, enfim. Então, ele foi meu aluno na veterinária, foi aluno na medicina, foi meu monitor, né, na anatomia, depois na fisiologia, fez parte do meu grupo de pesquisa. E agora eu fiquei doente, né? Semana retrasada, aquela semana. Pra quem que eu liguei? Rodrigo. Me ajuda aí. Então, aí ele foi, me medicou, enfim, me atendeu. O que eu quero dizer é o seguinte, eu sou muito abençoada. Porque eu tenho vários profissionais hoje que trabalham não só na veterinária, mas em outras áreas, que só me dão, né, alegria, né? Porque você vê que são pessoas maravilhosas, que eu chamo de legado, né? Mas eu vou te contar o mais importante, Giovanni, que realmente toca o meu coração. É que o curso de medicina veterinária em Vassouras tem 35 mil habitantes, é muito pequenininha a cidade. E quando eu abri o curso de medicina veterinária, ninguém acreditou. Eu tive que levar um recorte de jornal do falecido Severino Sombra. E com esse recorte, ele dizia que queria que tivesse curso de medicina veterinária. E aí eu convenci, né, o comitê a abrir o curso de medicina. Mas o meu maior legado não são só os meus alunos, são esses ex-alunos que formaram família, que compraram a casa, que tem condição de trabalho, né, que sustentam a família e que eram filhos de sitiantes, filho do capataz da fazenda, enfim, pessoas que não teriam chance nenhuma na nossa região e que hoje são pessoas maravilhosas, estão espalhadas pelo
Brasil inteiro, tem gente fora, tem gente nos Estados Unidos, A gente entendeu? tem que se abastecer dessa energia. Então, eu falo muito aqui, a gente não são mais 100 funcionários, são mais 100 famílias. isso, É a mesma coisa. Então, você imagina eu formar, né, eu participar de mais de 6 mil ex-alunos. Eu, com certeza, contribuí para eles hoje serem alguém e tá mudando o mundo, porque é eles que mudam o mundo, sabe? Então, isso, eu fico emocionada quando eu falo. Que legal. Da mesma forma, né, que várias pessoas, né, contribuíram, né, todas e outras, né, na minha formação e para eu estar aqui hoje, mas assim, você saber que você fez a diferença na vida de alguém, que ela tá feliz hoje, conseguindo se sustentar, nossa, é tudo para mim. E eles reconhecem. Claro. Sabe? Faz diferença no mundo, Ai, desculpa, né? eu tô falando Não, muito, não, né? não, mas faz a diferença É tu que veio pra no mundo. falar, É tu que né? veio pra Nós falar. viemos pra escutar. Mas é só pra contribuir também que essa pequena diferença é uma diferença que muda o mundo. As pessoas acham que pequenas coisas não fazem grandes diferenças. 5 mil famílias. Sabe? Ou tudo que tu já fez, o que alguém aprendeu contigo e replicou aquele conhecimento. Então, tem tudo isso. Eu hoje dou aula para filho de ex-aluno. Tem vários professores que trabalham comigo. Ó, a nossa coordenadora Lilian foi minha aluna. A Valesca é diretora do hospital. Olha, com o maior orgulho eu vou falar agora. O nosso presidente, vou contar essa história. O presidente do Centro Universitário de Valença, onde eu leciono, é veterinário e foi meu aluno. Ele foi reitor, né? Acumulou como reitor e presidente. Hoje ele é presidente. José Rogério Neto. Então, assim, você imagina você ter como ex-aluno presidente de uma universidade, né? Do centro universitário. Então, a diretora é ex-aluna, ele é ex-aluno, a Bárbara, professora de radiologia, é ex-aluna, o Flávio, professor de ultrassonografia, é ex-aluno, a Lília foi da minha banca de doutorado, foi meu ex-aluno, Daniel Baltazar foi da minha banca, também suplente, foi meu ex-aluno, que é professor da Rural. Vários ex-alunos meus são professores de federal. Então, assim... Flávia, e assim, ó, isso tudo, vamos lá, e aí eu até vou falar um pouco por mim nessa história, se deve muito à comunicação. Tipo assim, tu não deixa de ser uma comunicadora. Sim. Então, assim, eu acho que impactar mais de 6 mil alunos, quer dizer, envolvê-los, ser palestrante, isso, cara, é comunicação. E comunicação não necessariamente é um dom nato. Eu acho que vem junto. A gente pode desenvolver, melhorar. Mas eu acho que se eu pegar minha vida pregressa, eu era extremamente tímido. Eu também. Eu era... Mas a vontade de fazer. E tu vai querendo aprender. Mas, assim, o que eu queria puxar é assim, ó. Esse teu dom da comunicação, obviamente, facilitou muitas coisas. Facilitou tu como professora, tu como palestrante, tu como impactadora, hoje tu como até, vamos dizer, dentro das mídias sociais e no meio veterinário. Mas tu também é clínica. Uhum. E a gente enxerga uma certa, não vou dizer resistência, mas uma pequena inabilidade em muito veterinário, muito bom profissional, na comunicação com o tutor. E onde cada vez mais a informação está de acesso a todos, cada vez mais a gente tem coisas mais complexas para explicar, e a comunicação é cada vez mais importante, até porque o tutor está cada vez mais envolvido e engajado com aquele pet dele. Então vamos lá, o que tu pode falar de prático no sentido assim, vamos ajudar ou vamos fazer o pessoal refletir sobre essa importância da comunicação ou como tu faz isso na prática? Vamos falar agora da Flávia Clínica. O meu tutor é um aluno, né? Quando eu atendo o pet, o tutor, ele presencia, todos eles falam a mesma coisa. Para mim, ele é uma aula, porque eu tenho que educá-lo. Eu trabalho com uma doença crônica que não tem cura, né? Então, ele precisa entender tudo aquilo que eu preciso explicar para ele sobre a doença. Mas o Giovanni tem uma explicação para isso. Quando eu estudava, né? Não sei você, que agora eu já nem sei mais qual é a minha idade, né? Por exemplo, eu lembro nitidamente que na escola eu tinha que ir para a biblioteca estudar. Né? Meu pai era pobre. Então, eu precisava ir na biblioteca da escola para estudar, para fazer o trabalho de escola. Quando meu sonho era ter a enciclopédia Barça. E aí, com uns 12 anos, meu pai me deu a enciclopédia. Por que era meu sonho? Para eu poder fazer os deveres de casa em casa. Né?
Então, você imagina que eu tinha que ir para a escola, uma biblioteca, conversar, fazer grupos, conversar, estudar. Então, para eu adquirir, né, o conhecimento, demandava tempo, certo? Eu tinha que andar, chegar lá e fazer. Hoje, qualquer informação você tem imediatamente. Você não precisa mais de nenhum facilitador, não precisa de ninguém para te trazer informação, né? Hoje, o ChatGPT, o Google, te dá informação, você não precisa nem mais escrever. Você pode falar, né? Siri, me dá aí. E ela te dá a resposta. Então, isso eu aprendi, né, nesse curso de pós. Essas últimas 2 gerações, como a informação é muito rápida, tudo aconteceu muito rápido, a tecnologia trouxe essa facilidade, eles não veem necessidade de se comunicar como a gente fazia antigamente, de sentar. Cara, eu adorava sentar com meu avô e escutar as histórias dele. Ah, sim. Eu adorava sentar adoro fazer isso, que a gente está fazendo agora. A Roberta sabe, eu não consigo parar de falar, acho que é por isso que eu estou sem voz. Porque eu não paro de falar. Eu adoro conversar, eu amo fazer isso. Então, a gente sentava numa roda, tomava café, né? Almoçava, era obrigatório todo mundo sentar, almoçar junto. Então, a comunicação é exercício diário. Hoje, essas novas gerações, elas não precisam se comunicar. As palavras não são mais escritas, né? Por quê? PQ. Né? Flá. Não, eu pego o celular da minha filha, eu não entendo a sigla. Não consegue. Exatamente. Então, assim, só que eles atendem o veterinário, o aluno e o veterinário de hoje está diante de uma pessoa de uma geração anterior a ele, que precisa se comunicar. Então, ele tem que entender, né, que o tutor, que agora é responsável, que o responsável precisa entender tudo aquilo para poder fazer tudo aquilo e se sentir bem acolhido. Tá. Parênteses, eu vou ter que mudar o mindset aqui. Não fala mais tutor. Que Não. era dono, proprietário, tutor, agora Sim, é responsável. Responsável, Conselho Federal de Medicina Eu vou Veterinária. errar algumas vezes, mas eu vou conseguir incluir no meu vocabulário. É o imagina, responsável, responsável. então. Se eu for falar tutor, eu tenho que lembrar. Responsável. Mais uma vez. bochechas e goma Mas e então, tudo o mais. resumo do que tu tá me dizendo é o seguinte... É a geração. Mas a importância existe, eu concordo. Eu digo assim, quem nunca vai num médico e fica bravo se o médico te atende em 15, 20 minutos de forma rápida, não sei o quê. Ao mesmo tempo, o veterinário, que também vai em médico e também fica bravo se ele for atendido rápido, atende rápido. Ou atende sem dar devida atenção ou explanação. Existe ainda isso, né? Existe. Se um tutor chega pra mim, ele tem 18 anos, né? Ai, falei tutor, tá vendo, Giovanni? Viu? O responsável. O responsável. Hoje em dia fala Responsável, Gente, mas eu sou da época do proprietário, Sim, né? Dono, enfim. Mas assim, e aí é uma leitura que você tem que fazer. O bom professor é assim, né? E você dentro do consultório, você tem que ensinar, você tem que explicar uma receita. Né? Você tem que entender o perfil do com Exatamente. quem você está falando. Então, se também, eu quiser explicar tudo que eu explico para um garoto de 18 anos, ele vai embora. Ele quer ser atendido rápido. De 20, 23 anos, ele quer ser atendido rapidinho. Quer ver? Espera sua filha entrar na adolescência, tenta pedir para ela contar para você como é que foi a saída dela. Não vai dar tempo porque ela vai estar no convento já. Ah, tá bom. Entendeu? Aí não vai. O seu Tô brincando, filho... tô brincando. Gente, é assim... Ô, filha, como é que foi ontem o show? Foi bom, foi ótimo. Né? Mas conta. Mãe, não tem nada pra contar, foi igual a tudo. Vai lá ver foto. Aí eu vou deixar uma deixa do Roberto, tá? O Roberto falou uma coisa muito interessante. Muitas vezes, e às vezes pode ser a deixa, quem tá levando não é o responsável pela casa, não só pelo pet, mas pela casa. Então, o Roberto deu uma dica muito legal. Se tu sente isso, e às vezes é isso, o adolescente de 18 anos é aquela coisa assim, o pai dá pro adolescente, mas no fim das contas, quem vai pagar a consulta, tudo é o pai. Ele falou assim, cara, escreve uma carta, bem informal. Porque aquele adolescente ou aquela pessoa que tá levando não tá muito afim de ouvir a explicação. Sim. Escreve uma carta bem informal. Ó, fulano, atendi agora o ciclano, dei as principais orientações, mas gostaria de lhe informar. Ele falou assim, leva uma cartinha informal e manda entregar junto. Sabe o que eu faço? Peço pra pegar o celular, abrir chamada de vídeo com a mãe, com o pai, que eu preciso falar com eles. Eu não mando carta, eu mando infográficos. Eu tenho vários infográficos para explicar tudo aquilo que eu falo durante o meu atendimento, certo? Tá, tu tem então.
Tenho. Eu digo assim, não deixa de ser consulta planejada, não é assim, o que vem hoje? Não. O que compreende? Eu adorei o podcast sobre prontuário, porque eu sou a louca dos prontuários. Né? Eu sou a louca dos prontuários. Meus alunos sabem, ex-alunos, alunos, etc. E quem trabalha comigo. Empresa sabe, entendeu? Também. E aí, como eu tinha... a gente trabalha... Antigamente era folder, né? Eu entregava folder. Eu era louca dos folders. Hoje é infográfico. Então, a minha comunicação rápida... Ficou mais visual, rápida, por WhatsApp. Eu te ensino depois como é que faz, para na mesma hora passar o WhatsApp, QR Code. Exatamente, ou na rede social, né? No meu Instagram tem todas as informações, tem vídeo de limpeza de ouvido, né? Tem vídeo sobre como dar banho. Exatamente para você facilitar a mensagem que eu quero dar naquela consulta. Então, aí vem, né, o que a gente chama, né, é uma das habilidades e competências do médico veterinário que trabalha com clínica de pequenos animais. Você tem que acolher, você tem que ter empatia, mas o mais importante, você tem que ter o poder de escuta e a comunicação. Senão você não é, além da parte técnica e outros. Mas a comunicação, antes de você comunicar, você tem que fazer a leitura corporal. Então, quando um cliente senta, quando um aluno senta, eu faço uma leitura corporal. E trabalhar com bicho, né? Trabalhar com cachorro, gato, com qualquer tipo de bicho, você tem que aprender a fazer leitura corporal, porque eles não falam. Né? Então, eu sei muito bem identificar quando o cachorro está com dor, quando ele vai me morder, né? Eu tive uma plástica no rosto, porque o cachorro arrancou minha boca. Então eu faço a leitura corporal do meu tutor, do meu proprietário, do meu responsável, do dono. Isso. Entendeu? Do responsável. E aí, eu tento acompanhar. Então, se é uma senhora... eu vou tratá-la, eu vou conduzir aquele meu atendimento diferente do que um garoto de 18 anos. Não adianta eu querer enrolar, eu vou ter que ser... É isso. Estou te mandando todos os infográficos, eu não entendi... Se ele não me passa as informações para eu, né, montar meu histórico, anamnese, eu construir meu raciocínio clínico, né, fazer o diagnóstico diferencial, diagnóstico definitivo, se eu não consigo ter o meu raciocínio clínico, eu ligo, pego uma chamada de vídeo, faço... E hoje eu tenho tutores que não são eles, né? Que levam o cachorro, mas sim o motorista, a babá do cachorro. Enfim, eu tenho até a segurança. Opa. A segurança que leva, porque são pessoas importantes. Sim, o cachorro pode ser sequestrado. Não, enfim. Aí, o que acontece? Você tem que ter essa capacidade, né? Essa habilidade de entender. Isso que vai fazer a sua agenda estar cheia. Entendeu? Você não pode ser... Olha só, gente, quem trabalha com o público não pode achar que a sua verdade é verdade. Que a sua forma de trabalhar é verdade. Eu trabalho assim, eu falo rápido ou eu falo muito, né? Ou eu não falo, ou eu não gosto de pessoas, porque o que acontece muito na medicina veterinária ainda é quem quer se tornar médico veterinário porque não sabe interagir com pessoas. Só que não existe... Vai trabalhar no laboratório. Vai trabalhar em... eu ia dizer no açougue. Não, o laboratório que eu tô falando não é laboratório mesmo. Hemograma, bioquímico. Não laboratório empresa. Não tem contato com pessoas. Porque eu falo, isso está dentro da minha aula, eu dou aula sobre isso. Gente, quem vai trabalhar com pet, quem vai ser clínico, aquilo é um filho, é uma pessoa, um membro da família. Então, se você não gosta de gente, não adianta, você não pode trabalhar, porque você vai lidar com pessoas. Muito mais do que com cães. Você tem noção de quantos WhatsApps eu recebo por dia? Não acredito. Você não tem ideia, porque eu não tenho secretária, né? Eu esqueci de falar, eu tenho uma firma, né? Flávia Claire, dermatologia veterinária. Eu tenho uma firma de cursos, onde eu ministro cursos online e pelo Brasil. Então, seguindo o gancho do que tu está falando, então, é mais do que batido, mas é interessante tu colocar... Porque tu fez uma... A gente pauta muito a questão do veterinário, tem que saber entender de pessoas. Só que às vezes, assim, o que é entender de pessoas? Então, às vezes, tu já colocou... Se comunicar às vezes, bem. Não, é se comunicar bem. É entender gerações. Vai estudar gerações. Sim. Né? Dado Schneider, que um dia vai estar aqui, ele palestra muito sobre isso. Entenda cada geração. Então, assim, acho que o primeiro caminho para quem, como veterinário, quer clinicar e se diferenciar é entender de pessoas. Como que eu entendo de pessoas? Estude gerações. Entenda que cada idade que vai entrar lá vai ser uma abordagem diferente. Tu não vai ser o mesmo profissional para idades diferentes. Isso é legal. E aí, vindo do que tu estava nos falando agora, que surgiu mais aí a tua empresa, uma coisa que a gente vê que é uma realidade, não só de agora, mas a gente vê de bastante tempo, é essa questão de saúde mental do profissional veterinário. Tá? A gente tem visto aí alguns casos, alguns mais do que eu gostaria, onde tem pessoas tirando vida, né, entre outras coisas. Como tua vida profissional...
eu vou falar só da profissional, é uma loucura. Como manter... Eu não consigo dissociar profissional de pessoal. Nós já tivemos essa não, conversa, como eu falei, um né? adjetivo loucura, eu não vou dizer tua vida pessoal é uma loucura. Vou chegar na profissional. Tua vida profissional é uma loucura. Então vamos lá, e voltando, acho que vale reflexão e vale dica. Como manter isso? Porque tem gente hoje que tá sofrendo, cara. Muito. Eu tive aula disso. Olha aí, ensine-nos. Não, assim, primeiro, voltando um pouquinho, né? Para você ser médico veterinário, primeiro que se você fez medicina veterinária, você teve empatia por um ser menos... inferior a você, né? Apesar de eu achar que eles são melhores do que a gente, mas enfim. Então, se você teve empatia, né, por animais, você tem que ter empatia por pessoas, certo? Então, a partir do momento que você tem empatia por pessoas, tenta entendê-las. E aí, o médico veterinário, não adianta ele ser só técnico. Ele tem que ter uma inteligência emocional, certo? Porque senão, ele vai gerar conflitos lá na frente e esses conflitos vão fazer com que ele se adoeça, né? Ele vai adoecer. E aí vem, né, o problema de saúde mental. E aí, Giovanni, eu abro um parênteses. Não é só a medicina veterinária, né? Em todas as áreas, nesse curso de pós, dentro da Escola de Medicina, lá da USP, eu pude visualizar isso, pude ver que todos os profissionais, não só da área da saúde, mas de educação, sofrem uma pressão absurda. E aí eu vou além. Você queria que eu contasse casos de aluno, né? Então, vamos lá. Não é só o profissional. A nossa sociedade hoje está doente. A gente vive numa sociedade hoje medicada. Tarja preta. Então, vamos lá. Eu estava dentro de uma sala de aula, mais ou menos um ano depois que a gente saiu do confinamento. Na verdade, a faculdade a gente voltou a dar aula prática em junho, né, de 2021, né, 2021. 2020 foi o início da pandemia, 2021, meados, ainda estava fechado. Então, eu sei que a gente começou a entrar, assim que abriu, foi 2020. Em 2020, de junho, a gente começou a dar aula prática. Eu posso ter errado a data, tá, gente? Porque a pessoa vai ficar... 5 Covids, né? Os neurônios não estão mais o mesmo. Mas, enfim, 3 meses depois do confinamento, sim, deve ter sido mais ou menos junho, julho, a gente começou a dar aula prática, né? Com shield, com máscara, com capote. Então, a gente só ia para dar aula prática. Toda a teórica era em casa, em home office, e a prática era lá. E aí eu vim, né, dando aula prática esse tempo todo e atendendo na clínica, porque os veterinários não pararam de trabalhar. Um ano depois, mais ou menos, que a gente não estava usando mais shield, só máscara em ambiente fechado, em ambiente aberto, né, todo mundo estava sem máscara. Acabou uma aula, eu tirei a máscara, aula prática. Ficaram mais ou menos 15 pessoas dentro da sala. E aí surgiu um assunto sobre, exatamente, né, saúde mental. Eu perguntei como é que vocês estão, porque eu sou aquela professora mãe. Como é que vocês estão, papapá. E nesse grupo de 15 alunos, eu descobri que 14 tomavam remédios controlados. Uma delas tomava 3 remédios controlados. Era a Ritalina, a Prazolam, não é Prazolam? Clonazepam, enfim, um desses. E o tal do BUP. Eu nem conheço os nomes, né? O frontal é qual? Era BUP, frontal e a Ritalina. Um para dormir, um para acordar e um para se sentir feliz. Quase Elvis Presley. Exatamente. Então, de 14, 15. Sim. Uma menina, todo mundo tomava remédio. Todos eram medicados por psiquiatras. E uma virou para mim e não levantou a mão. Falou assim, fulana, mas e você? Professora, eu não tenho tempo de tomar remédio, não. Porque eu lavo, passo... Minha família é pobre. Eu lavo, passo, cozinho. E se eu tiver algum problema desse, minha mãe vai me dar uns tapas na bunda. Desculpa o termo. Enfim, então assim... quando você fala que é um médico veterinário, não, é uma sociedade, a gente vive isso. Eu não sei como que você... Eu converso muito com as pessoas e a maioria das pessoas hoje tomam remédios, né, diferentes tipos de remédio. E como a veterinária é um elástico, né, a gente está todo dia sendo puxado de alguma forma, né, e o professor mais ainda, porque é o gestor, o aluno, o responsável, o cachorro, a gente lida com a morte, com doença. Pô, eu trabalho com leishmania, gente, essa semana, nossa, só... notícia ruim. Se você não tiver, né, uma família por trás, né, não tiver uma cabeça boa, não tiver um hobby, não tiver amigos, aí realmente você vai adoecer. E não é só o veterinário. Então, assim, aí fala minha vida pessoal profissional, né? O que eu falo? O que eu digo, né, para todos vocês aí? Façam esporte. Eu sou viciada em esporte, adoro esporte. Tenho amigos, né?
É muito bom ter amigos. Falam, botam pra fora o que vocês estão sentindo. Amem a sua profissão. Se você não ama o que você faz, não trabalhe com isso. Entendeu? Sejam empáticos, né? Tenham empatia, porque aí as outras pessoas vão ter empatia com você. E para isso você precisa se comunicar. A comunicação é essencial, né? Empatia é você se colocar no lugar do outro. Sejam abertos às mudanças, porque a gente tem que se abrir, né? Porque, como eu te falei, há 25 anos atrás eu era uma professora, hoje eu sou outra. E as minhas palestras, cada vez eu estou diferente, porque eu tenho que sentir o público, né? Então, sejam... a palavra é resiliente. Sejam resilientes. Eu aprendi isso também na pós. Que é sejam resilientes. Sejam resilientes, sabe? Saibam perder, falam, errei. Se permitam a errar, né? Dão limites, né? Criam limites na vida de vocês. Enfim, então, eu acho que é isso, Giovanni. Amem muito, né? As pessoas. Mas eu concordo contigo. A gente acaba explorando a nossa profissão, a veterinária, mas é um mal da sociedade, né? É a sociedade. É isso aí, no fim das contas, propósito. Tudo que botou foi assim, ache um propósito. E tem uma religião. Não religião, mas creiam em alguma coisa. Tem uma fé. Creiam. Fé, tem isso aí. Fé, creiam em né? alguma coisa. E, gente, é muito difícil, porque as minhas filhas são dessa geração. Cara, é difícil. Uma vez a minha filha, há mais tempo, hoje ela acredita já. Ela olhou para mim e falou assim, mas como que você acredita em Jesus? Ela perguntou para mim, eu falei assim, eu acredito porque eu acredito, eu tenho fé. E ela me questionou, né? Então, assim, acreditem em algo, eu acredito, eu tenho fé, eu acredito. E a fé como sentimento, né? Porque isso, acreditam, nem que seja na flor, no animal. Para te passar para essas gerações novas, que tu tenha que sentir alguma coisa. E eu falo em gerações novas porque pareço ser mais nova, mas aqui dentro tem muitas promotoras técnicas que dizem que eu tenho idade para ser mãe delas. Não estava preparada para esta conversa também, tá? Né? Mas eu faço uma leitura disso como propósito, seja ele qual for. Tem que buscar propósitos, né? Porque a gente tem que se abastecer. Não adianta. Tá difícil, tá cada vez mais corrido, tá cada vez mais maluco e tem que se abastecer de algum propósito que tu tenha o anseio de olhar lá pra frente, né? Sim, sim. Eu escutei uma frase de um gestor uma vez e sigo também que dizia assim, tu falou de exercício, fortaleça a perna, porque a carga no ombro, ela sempre vai ser pesada, ela nunca vai ser leve. Uau. Eu acho que isso faz a diferença. Claro, pode ser muitas vezes pode ser até com pilates bem feito, pode ser com uma corrida, pode eu ser gosto de musculação. Exatamente. Crossfit, não? Não, musculação. Não, também não, mas corrida. Enfim, pode ser qualquer coisa. Sim, qualquer exercício. Fortaleça as pernas, porque a carga no ombro, ela sempre vai vir. E ela sempre vai ser pesada. Não tem vida fácil. As escolhas são difíceis, as renúncias são difíceis, né? Meu pai sempre foi meu exemplo. Acho que é por isso que meus irmãos e eu somos assim. Ele, né, foi muito pobre e hoje ele tem uma condição financeira muito confortável. Ele tem 82 anos, ele faz exercício todos os dias da semana. Então, se existe alguém resiliente nessa vida, é meu pai. Então, aprenda com alguém. Tenha um exemplo, né? Se não é dentro de casa, numa faculdade, né? É isso, eu tento ser exemplo para os meus alunos. Acho que tá aí, ó. Tá aí. Um propósito. É um propósito. Então, assim, eu falo, eu não posso... Cara, eu tô aqui reclamando hoje, mas, cara, meu pai passou por tudo isso, então eu tenho que aguentar o tranco, né? Eu sei que você não seguiu o seu roteiro, né? Não tinha roteiro. Giovanni. Mas no início eu falei, isso aqui acaba sendo, assim, uma forma de refletir sobre as mensagens principais que ia passar. Mas lembra que eu te falei, assim, eu te disse, ó, tu vai ver, porque por experiência dos outros gravações, não existe um roteiro, é uma conversa. E aí, conforme tu vai falando, a gente vai conversando, eu vou refletindo, às vezes eu tô viajando aqui porque eu tô pensando no que a gente tá falando e me vem dúvidas que eu quero sanar contigo. Então, aí vem mais uma agora, que é o seguinte, tu hoje é legal porque tu vive a universidade, o campo da universidade, tu vive o campo clínico, tu vive o campo até quase, vamos dizer, de multinacionais, porque tu dá palestra pra muita gente. O que tá mudando na medicina veterinária? O que tu vê? E tu pode até falar mais focado na parte de dermato, mas o que tu vê desde tecnologias, já estamos na fase do tirou foto, diagnosticou, e é uma pergunta, e na medicina veterinária como um todo, assim, o que tu vê de evolução? Evoluiu muito. Quando eu formei, a gente só tinha Meticortem, não sabe o que tem da Meticortem, né, para coceira, inflamação, e o Amitraz, você lembra? Sim.
Hoje, a gente tem Cytopoint, a gente tem Apoquel, a gente tem anticorpo monoclonal, cara. Então, é tudo, equipamento, né? Todas as especialidades. Quando eu me formei, gente, eu não existia especialidade. Não existia residência. Na Universidade Federal do Fluminense, em Niterói, não existia residência, não tinha especialidade, o veterinário era tudo. Existia a lei do boi, depois você pesquisa. Entendeu? Lei do boi? Lei do boi. O que era a lei do boi? Lei do boi, 50% das vagas eram destinadas a pessoas que eram filhos de fazendeiro. Eu não entrei pela lei do boi. Era um sistema de cotas. Mas, assim, a medicina veterinária hoje ela é comparada à medicina humana, entendeu? Então, você tem hoje, por exemplo, você quer ver? Telemedicina. Hoje eu posso atender um paciente de dermato, primeira vez, presencial. E se eu achar necessidade, os retornos eles podem ser feitos através da telemedicina. É lógico que nenhum exame vai ser feito, eu tenho que ter uma clínica, né, uma referência, uma pessoa fazer os exames se precisarem. Mas eu posso muito bem atender esse paciente através... Já está regulamentado. A parte de radiologia, laudos, né, na cardiologia, tudo é telemedicina. Então, essa geração nova, elas já entram num universo totalmente diferente, né? Onde você tem medicações, né, diferentes, onde tecnologia diferente. Você tem um tutor que tem informação rapidinha. Então, se você não souber aquilo, ele vai saber que você não sabia, entendeu? E você tem a própria tecnologia inserida na medicina veterinária. Nossa, é totalmente diferente. E uma coisa também que mudou muito, vê se concorda comigo, é o paciente em si, é o pet. Sim. A importância do pet, eu acho que essa também, a importância dele na família, Sim. também aconteceu uma evolução muito grande de 20 anos para cá. Com certeza, gente. Mudou. Com Gente, nós certeza. não podemos mais atender como tu atendia quando era recém-formada, quando eu atendia como recém-formada. Com Já pensou certeza. se tu fizesse as mesmas coisas Não hoje? pode. Não pode. Mudou muito. O cachorro não vivia 15, 20 anos. Claro, Gente, tá. os aí gatos entra- com é- 22, 25, Eu cavalo. tenho uma cachorrinha, adoro. Ela viveu até 21 anos, uma maltês. Então, a principal evolução foi essa parte do tratamento. Medicina preventiva. Medicina. Isso Medicina hoje em dia é preventiva. preventivo, eu acho que Eu acho- é o acred- futuro da profissão. Tem que melhorar, né? Eu ia dizer, estamos... Tem que melhorar ainda. A Nós gente somos- está nós somos engatinhando, muito- mas lá fora... Pode ser que agora, quando esse aqui for ao ar, o do Renato Costa já tenha ido ao ar. Na do Renato Costa, cara, tu vê que não adianta. A gente antes, o profissional veterinário clínico, ele é antes e depois de aderir à medicina veterinária de prevenção. Não, entendeu? É antes e depois. Quanto é Em importante. tudo eu Sim. falo, como profissional, frente ao responsável, não tutor, e financeiramente. Medicina preventiva, responsabilidade, porque tudo é processo. Se você não for responsável por aquilo que você faz, você não tiver Aí a capacidade entra técnica, o podcast do Roberto. o prontuário, O prontuário. né? Os processos, não é só o prontuário, são os processos dentro do seu estabelecimento. Cara, não dá mais pra você falar, eu vou abrir uma clínica, vou abrir um consultório, não é mais assim. Você tem que ter, né, toda a parte de gestão, administração. Cara, a medicina veterinária evoluiu muito, gente. A gente Não vai tem- trazer o gente do achismo não conselho aqui existe pra mostrar mais. Os principais erros, cagadas e... São acho mais de 60 mil processos É. em São Paulo, não são? Eu não sei, mas é uma Não, palavra. eu não E sei, mas... eu tenho eu tenho certeza disso, porque eu assisti uma palestra falando sobre isso. A maioria dos processos são de veterinários jovens. E negligência, imprudência e imperícia. Isso também sei Mas de por que fatos de palestras. falta de comunicação? Comunicação. Negligência, imprudência e imperícia. Falta de comunicação. Falta de Falta comunicação. de tu explicar a gravidade do problema e tudo Que aí mais. entra... nós estamos em sinergia, a gente combinou, porque daí vai entrando os caminhos, e aí tu fala que não tem roteiro, mas eu tenho roteiro, uma das coisas que eu te perguntar... Você tem roteiro, eu que atrapalhei seu roteiro, não, Giovanni. Porque olha só, tu botou outra deixa que tu falou assim, os principais casos são de Falta de comunicação. veterinários novos, mais novos. Mais adolescentes. novos. E aí é uma coisa assim, tá, porque tem gente que está nos ouvindo que é recém-formado e tem gente que está nos ouvindo que ainda está na universidade. Uma das coisas que eu ia te perguntar é, vamos lá, a Flávia é profissional veterinária, seja clínica, seja professora, o que fica de mensagem para essa galera que está estudando ainda? Você vai ser um profissional, né? Então, você tem que ter capacidades e habilidades desse profissional. Então, você tem que ter responsabilidade, você tem que ter capacidade técnica, você tem que ter empatia, acolhimento, escuta, comunicação. Não é simplesmente você, eu vou clinicar, não. Então, busque, né? Não é só, eu sou o técnico, né? Eu sou excelente para dar diagnóstico. Não é só isso.
Você tem que ter todos os diferentes níveis de conhecimento, você tem que desenvolver todos esses diferentes níveis de conhecimento. E se você não tem, você aprende, né? Porque as habilidades e competências, elas podem ser adquiridas quando você faz, repete, aprende, né? Faz e repete várias vezes. Na primeira sala de aula eu entrei e não dei aula, né? Eu fiquei com medo, vergonha, me apresentei, falei, semana que vem a gente volta. Então, assim, eu lembrei disso. Não é só, né? Eu sei, a gente vai aprendendo. Assim, gente, tem lugar para todo mundo, sabe? Isso também. Tem lugar para todo mundo. E saiba escutar, né? Eu não sabia, tá? Eu aprendi. Isso vem com a idade. Aprender a escutar é o quê? Não achar que você é o dono da verdade. Nossa, apanhei para aprender isso. Porque eu sempre achava que eu era dono da verdade. E aí, quando alguém te apontar, olha, melhora nesse aspecto, né? E aí você busca esse conhecimento. Porque hoje o conhecimento é para todo mundo, gente. Vocês estão num mundo muito mais fácil, a gente está no mundo tecnológico, a gente está no mundo, né, de todos. Você pode, né, as minhas filhas estão estudando lá em Portugal, elas têm um mundo pela frente. Então, saiba escutar. Quando você errar, você admita seu erro, né, e melhora naquele ponto. Eu acho que é isso. Não sei qual o nome que dá para isso não, gente, mas minha mensagem seria isso. Legal. E dentro da Flávia Multitarefas, o que tem projetos futuros? O que tem pela frente? O que estamos fazendo? Mora em Portugal. Aí atrás das filhas. Ai, gente, eu assim, vou te visitar, tá? Eu não... Ô, Giovanni, eu aprendi uma coisa na minha vida, né? As metas, elas têm que ser definidas e cumpridas, né? Não adianta você botar escolher algo muito à frente e você não alcance, porque aí você vai se sentir decepcionado. Então, elas têm que ser pequenas. Hoje, eu amo palestrar, né? Então, o Dermatur, né? Esse curso que eu sou apaixonada, que eu estou indo pelo Brasil. Então, eu vou continuar palestrando. Quero melhorar cada vez mais. E sempre quando eu termino, eu falo, precisamos melhorar, que eu sempre acredito que a gente tem que melhorar alguma coisa. Uma hora eu vou aposentar, né? Dentro da graduação, a pós-graduação. Sou professora de pós, né? Quando eu vou continuar na pós-graduação, nas minhas palestras, não sei que horas eu vou aposentar, mas eu quero continuar conhecendo o mundo. Quero um dia estar em Portugal. Tive, né, convite para dar aula lá em Portugal, mas não era ainda a minha hora. Mas o meu objetivo quando eu aposentar, é morar mais perto das minhas filhas, se elas não voltarem. Assim, então, quem sabe? Que legal. Mas nunca vou deixar de clinicar. Eu acho que eu nunca vou deixar de clinicar. Gente, é difícil ser eu, né? Que eu tenho tanta coisa numa só. Eu digo, vem assim, uma Flávia bem intensa. Flávia, então assim, iniciando o fim, né? Eu acho assim, fica um baita agradecimento pela tua participação. Acho que tu conseguiu... Eu que agradeço. Tu conseguiu, assim, transmitir para nós toda essa tua energia que ela se materializa em tudo que tu faz. Sabe, assim, não é só uma energia de fala, é só listar tudo que tu tá fazendo. E algumas mensagens muito legais que ficam. Acho assim, essa questão do veterinário, essa dica e reflexão que tu colocou de, tem que aprender a se comunicar. Como que eu vou me comunicar? Não, aprenda a ler gerações, sabe? Isso acho que é uma coisa muito legal. Essa parte que a gente fala da dificuldade do veterinário, saúde mental, não é um problema do veterinário, é até uma forma até da gente tirar um peso da gente, como veterinário, que tá meio assim, eu minha veterinária escolhi. Não, isso tá aí. Tá né? aí, todas então, as profissões. Assim, vamos buscar... Então, um propósito, vamos buscar alguma coisa para fazer isso evoluir. Vamos que seja, como tu falou, fazer amigos no sentido de conversar sobre as dificuldades, né? Nossa, na pandemia, como eu fiz amigos online, gente. São minhas amigas hoje que não aparecem irmãs. Então, pessoas queridas. A gente tem um grupo de amigas da pandemia. Tem um grupo que se sente num sofá, converse, troca experiências. Sim. Então, e o professor também estude gerações. Não é só o médico veterinário. Claro. O professor que está se sentindo, né? O veterinário vendedor... É isso. Todos. Quem precisa lidar com o público que não... Como é que tu falou? Que não está no laboratório lá não laudando. Não está no laboratório laudando. Que entenda a direção. Acho que é o primeiro caminho, né? Vamos dizer assim. Entender de pessoas. Cara, não é só aprender sobre tecnologia. Entender de pessoas é muito amplo, né? Então, que caminho eu sigo primeiro? É uma palestra para você botar para o seu grupo. Exatamente. Gerações. Entender as diferentes gerações. E o porquê que a gente está aqui hoje. Não sou amigão do Dado. Mais um. Olha só, gente. Eu vou deixar ele contar essa história. Perguntar pro Dado Tinari, que hoje é famoso. Quem colocou ele no universo de palestras? Aí, mais um. Mais um, lembrei agora. Vai louco, cara. Headhunter. Vai vir mais. Headhunter. Vai vir mais. Flávia,
mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Robertinha, obrigado por ajudar a conduzir essa conversa, tipo assim, colocar um aspecto diferente, porque às vezes, né, tô eu aqui numa linha de raciocínio. E Flávia, assim, ó, para o pessoal te encontrar, qual rede social, como que o pessoal te encontra? Gente, olha, é @Flávia Clare. Escreve Clare, né? Clare. Mas é Clare, gente. Isso é uma história muito legal. Mas então, é Flávia Clare. CLARE. Tá. E tudo. Tem Instagram, Face, YouTube. A empresa tem tudo. Dermato... Gente, é só botar meu nome que vocês vão me achar, porque já entra no meu site. Tá. E a gente segue naquela questão de pedir pro pessoal continuar seguindo. Ainda é um projeto que é uma sementinha, que a gente está fazendo crescer e está tomando... como se diz, proporções muito interessantes, que é seguir o Vetlog Podcast, seja no Spotify, seja no YouTube. No próprio Spotify já vem com imagem também, então quem quer ficar vendo no carro, eu funciono muito com podcast ouvindo, mas eu gosto, eu sou um pouco visual. Então, pra mim, se eu puder parou na sinaleira, olhar quem tá falando ali, ver escutar, mas ver. Ouvir as expressões, eu gosto de ver. Tem gente que prefere só ouvir e bota lá, só ouve, mas assim, segue a gente lá no Spotify. Segue a Vetlog aqui, Vetlog Santa Catarina, né, que abriu esse ano também, 2023. Chique, hein? Então tamo Parabéns. E eu só queria agradecer por esse tempo do podcast, porque é troca de experiências. Muito obrigada pelo convite. Flávia, vou te relatar uma coisa. Mais de 10 anos de convivência contigo e o quanto a escuta da Flávia ela é ativa. Tu pensa assim, nossa, esta mulher empreendedora, veterinária, ela não vai parar para escutar na conversa que ela falou que ela é importante. Ela para, ela escuta, ela compartilha, ela entende. Então, isso faz parte. Se torna um profissional melhor, a escutativa também. Claro. Posso dizer isso. E uma pessoa melhor, tá? Muito obrigada. Giovanni, muito obrigada pelo convite. Legal. E vamos lá. Vamos para a próxima. Muito obrigada, Giovanni, pelo convite. Muito obrigada, Robertinha, pelas palavras. É um prazer estar aqui com vocês. Valeu.